queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, município de Imperatriz. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas. A gente vai entender como surgiu a vacina, a importância das vacinas e como evoluiu a aceitação da vacina desde quando ela surgiu até os dias atuais. Porque a gente sabe que até o presente momento ainda tem pessoas que são anti-vacina, que não confiam muito nas vacinas, que têm um certo questionamento sobre as vacinas. Então, o desenvolvimento das vacinas, ele representou um grande avanço para a medicina e para a saúde pública. Por quê? Porque as vacinas, elas são de interesse para a saúde coletiva, porque elas previnem o desenvolvimento de doenças nas populações, na sociedade. A vacina, ela é de uso individual, mas a importância dela é coletiva, porque a importância da vacinação é para que ela seja feita individual em cada um, mas que o resultado dela seja observado de forma coletiva, ou seja, dentro da sociedade como um todo. Você visualizar que vacinando a maioria das pessoas, todas as pessoas sendo vacinadas, a doença ela não vai se manifestar e essa doença ela vai ser barrada, como aconteceu com a erradicação de inúmeras doenças no passado e que até hoje essas doenças não apareceram mais. Essa a importância da vacina, é de você evitar que uma doença ela se alastre e se torne um grande problema de saúde pública, como a gente tem o caso da Covid-19 atualmente. Mas o que são as vacinas? As vacinas são compostas por antígenos mortos ou atenuados. Lembra da aula passada que a gente falou de antígeno e anticorpo? Então, antígeno, como a gente falou na aula passada, é qualquer agente, seja ele biológico ou não, que venha a causar um problema de saúde no organismo da pessoa, no indivíduo. Então, esse antígeno, vamos dizer, é um vírus, é uma bactéria que causa um certo problema. E aí, esse problema se desenvolve em uma determinada doença. Então, o antígeno morto ou atenuado, ele vai ser colocado na vacina para induzir o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. Lembra que anticorpo são as células de defesa que são produzidas pelo sistema imunológico, ou seja, um exército de defesa. Mas para que esse exército de defesa ele seja produzido, é necessário que o organismo ele tenha contato com o agente que vai causar a doença, que no caso é o antígeno. Então a vacina vai trazer esse antígeno morto ou vai trazer ele atenuado. E o que seria ele atenuado? Ele vai estar modificado ali, enfraquecido. Para quê? Porque ele morto ou enfraquecido, ele não vai desenvolver a doença. Ele vai só estimular o sistema imunológico a desenvolver o anticorpo. Para quê? Para defender o organismo quando a doença de fato entrar em contato com o nosso organismo. Por quê? Conforme falamos na aula passada, demora um certo tempo para o organismo produzir os anticorpos. Ele demora para produzir os anticorpos. Então, se ele entrar em contato direto com a doença, ele pode desenvolver a doença e não dá tempo de desenvolver os anticorpos. Então, a vacina ela vem antecipar. Você vai ter pequenos sintomas? Pode ter pequenos sintomas, mas o seu corpo vai produzir os anticorpos e vai combater aqueles sintomas ali. E com isso, ele vai formar células de memória. O que são as células de memória? Vai ser os anticorpos que já são produzidos e essa memória vai ficar no seu organismo, no seu sistema imunológico, e quando você entrar em contato com a doença, o que vai acontecer? Você já tem as células de memória, elas vão só se multiplicar, aumentar em quantidade e fazer então o combate aos agentes causadores da doença,
certo? Então essa é a importância da vacina, é que você tem essa formação de células de memória para que quando você entrar em contato direto com a doença, você já tenha os anticorpos produzidos e eles vão só combater a doença, impedindo que você manifeste os sintomas e desenvolva essa doença. Então, no século XVIII, Edward Jenner, que nasceu em 1749 e morreu em 1823, um médico britânico, ele desenvolveu a vacina antivariólica, ou seja, é uma vacina contra a varíola. A varíola, ela está erradicada, ou seja, ela foi eliminada do planeta. De todos os continentes, a varíola foi erradicada. O último caso diagnosticado da vacina foi em 1977, na Somália, na África. Ou seja, tem aí mais de 40 anos que o último caso ele foi detectado. Isso por quê? Por causa da vacina que foi desenvolvida para essa doença, para a varíola. E vale lembrar que a varíola, ela não tem cura e não tem tratamento. Então, qual a forma de combater essa doença? É a vacina, é se prevenir de não pegar a doença. E após o desenvolvimento dessa vacina antivariólica, o que aconteceu? Ela foi erradicada, porque as pessoas se preveniam, tomavam a vacina, produziam os anticorpos, e quando a pessoa entrava em contato com o vírus causador da doença, ela não desenvolvia a doença porque já tinha os anticorpos. E vale ressaltar que o registro da primeira vacina desenvolvida é da varíola. Então, o primeiro registro de vacina existente é o da varíola. Mas como essa vacina funciona? Como as vacinas funcionam? Vamos entender isso. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando a resposta do organismo às exposições ao mesmo agente causador da doença. Então, a gente tem a primeira exposição ao antígeno, ou patógeno, ou agente causador da doença, seja lá o que for, e a gente tem a segunda exposição. Vamos dizer o seguinte, que a primeira exposição seria a aplicação da vacina. Aqui no dia 1 você aplica a vacina. No dia 28, vamos dizer que seria a segunda exposição, você teria contato com a doença. Então, na primeira exposição, você vai ter a primeira resposta imunológica. Você vai ver que você vai ter aí, cerca de 14 dias para você atingir o pico da sua produção de anticorpos. Vale lembrar que essa curva aqui, essa curva aqui é o pico de anticorpos que estão sendo produzidos. É a primeira resposta imunológica. Então, é a resposta primária. Você teve contato, você tomou a vacina induziu seu sistema imunológico a produzir os anticorpos com o antígeno morto ou atenuado e beleza, produziu a primeira resposta, a resposta primária, produziu as células de memória. Passou um tempo e aí você tem uma segunda exposição, ali por volta do dia 28. Vamos dizer que você teve uma segunda exposição. Você vê, que o salto foi gigantesco quando você teve uma segunda exposição, ou seja, a resposta ela é maior. A resposta ela é mais rápida. Isso é a segunda resposta imunológica ou resposta secundária. Porque você já teve um primeiro contato, então você já tem uma memória para esses anticorpos. No segundo contato, na segunda exposição, isso você tem um salto gigantesco. Então, você tem uma resposta mais rápida e com isso você vai conseguir combater a doença mais rápido. É isso que a vacina faz. Você tem o primeiro contato para induzir a resposta. No segundo contato é o que? É o contato com a doença. A segunda exposição é o contato com a doença. E aí você vai ter o que? Você já vai ter uma resposta maior e uma resposta mais rápida para combater, então, essa doença. Mas vamos entender aqui um pouquinho de história. O que é a história? Entender como a vacina foi criada. A gente está falando de vacina, a gente sabe como a vacina funciona, qual a finalidade da vacina, mas como a vacina foi criada. Então, as pessoas que ordenhavam vacas com cowpox é o quê? É a varíola que acomete bovinos, que acomete vacas e bois. Então, eles adquiriam resistência à varíola humana.
Entendam, cowpox, varíola bovina, varíola humana é aqui atacam os seres humanos. Então são dois tipos de varíola. Mas aquelas pessoas que ordenhavam vacas com varíola, elas adquiriam resistência à varíola humana. Então, em 1796, Jenner fez o quê? Ele extraiu o pus de uma ferida de uma mãe que ordenhava uma vaca com varíola e pegou esse pus e inoculou em um menino saudável que não tinha nada. Você vê aqui na imagem, ó, ele aplicando então esse pus no o soro, né, do caso, ele tirou ali as células que estavam nesse pus e inoculou no rapaz, que era o James Philip, de 8 anos. Então ele não tinha doença, ele pegou ali o pus da ferida da mãe do garoto, tirou ali as células que ele precisava e inoculou no garoto. Então o que aconteceu? Esse garoto, ele começou a produzir anticorpos. E aí, meses depois, o que ele fez? Ele inoculou o líquido extraído de uma ferida da vacina da varíola humana no menino. Ou seja, primeiro ele inoculou o pus da ferida da mãe, que ordenhava a vaca. E induziu o sistema imunológico do rapaz, do garoto de 8 anos, de James Phipps. E depois, meses depois, ele inoculou o líquido da varíola humana. E o que aconteceu? O garoto, ele não desenvolveu a doença. Por quê? Porque no momento em que ele inoculou ali o pus da ferida da mãe que fazia a ordenha, ele induziu o sistema imunológico do rapaz. E aí, quando ele teve contato direto com a varíola humana, ele já tinha anticorpos. Então, ele não desenvolveu essa doença. Então, quais foram os resultados disso? Os resultados é que os experimentos de James, eles não foram, ou de Jenner, não foram reconhecidos. Era muito comum na época os cientistas, os pesquisadores fazerem seus trabalhos e não serem reconhecidos, levar muito tempo para ser reconhecido posteriormente. Então isso era muito comum na época. Então, como ele fez algo bem ali caseiro, bem meio que de observação, ele observou que aquilo acontecia e tentou reproduzir de forma artificial e deu certo, levou para a comunidade, isso não foi aceito, não foi reconhecido. Mas, o que aconteceu? Mesmo não sendo reconhecido, observou-se que os benefícios da vacinação, eles não eram de conhecimento de todos e causavam medo na população. Então, como ele fez isso, ele viu que dava certo, mas não foi reconhecido. Então, como não era reconhecido, esses benefícios, eles não chegavam ao conhecimento de todos e não chegavam até a população. Vale lembrar que na época, a maioria das pessoas não estudavam, a maioria das pessoas não entendiam como funcionava a vacina, não sabia nem o que era a vacina. Então, a população ela tinha medo, de fato, de tomar vacina, de tomar uma coisa que estava começando a surgir. Por que eu vou tomar isso? Isso pode causar problema. Eu vou estar tomando o agente que causa a doença, isso pode desenvolver a doença em mim. Eu vou tomar isso para desenvolver a doença? Então é bem complicado você tentar colocar isso na população sem antes explicar como funciona de fato. Então o que isso aconteceu? E o que isso causou? Causou a revolta da vacina. Por quê? Porque teve uma campanha de vacinação obrigatória no Brasil, realizada por Oswaldo Cruz em 1904. A campanha ela era obrigatória, as pessoas eram obrigadas a se vacinar. Como a pessoa vai ser obrigada a se vacinar se ela nem conhece aquilo ali, ela nem sabe do que se trata? Então as pessoas se revoltaram. E essa revolta ela foi conhecida como revolta da vacina. As pessoas não queriam tomar a vacina. E isso demorou muito tempo as pessoas brigando com o sistema de saúde porque elas não queriam tomar essa vacina. Então, passado muitos anos, as pessoas começaram a observar os efeitos, começaram a observar que as pessoas que tomavam, elas não desenvolviam a doença e aí elas começaram a ir por conta própria tomar essa vacina. E aí foram imunizando as pessoas, tomando vacina e aí chegou um momento em que a população erradicou algumas doenças, como sarampo, rubéola, poliomielite, varíola. Então, essas doenças elas foram erradicadas devido ao desenvolvimento das vacinas. Então, é necessário
ressaltar aqui, existe um calendário nacional de vacinação, como assim, tem as idades certas de você tomar as vacinas, até 2 anos a criança toma cerca de 33 vacinas, ok, para não manifestar essas doenças de poliomielite, que é a paralisia infantil, a rubéola, o sarampo, a varíola, o tétano, ou seja, muitas pessoas morriam de tétano, por quê? Porque não tomava vacina, não conheciam, não queriam tomar. Então isso foi um conhecimento construído ao longo do tempo. O tempo foi passando, as pessoas foram conhecendo, entendendo o que era e foram aceitando. E com isso, o que aconteceu? As doenças foram erradicadas e algumas que não foram erradicadas entraram em controle, ou seja, as doenças estão controladas. É necessário você fazer uma vacinação em massa, como eu falei, vacinar no individual para você ter uma resposta no coletivo. Quando você vacina a população em massa, você acaba erradicando ou controlando essas doenças. E aí você entende que, ó, por exemplo, há alguns anos atrás a gente teve um surto da gripe suína. Se tornou uma pandemia porque ela atingiu vários continentes. O que a gente está vivendo agora? Uma pandemia do coronavírus. Por quê? Porque atingiu vários continentes. Então, a vacina ela serve para isso, para evitar que algumas doenças, alguns agentes causadores de doença, eles se tornem uma pandemia, certo? Então, quais são os efeitos de quando não se toma vacina ou de quando não se tem uma vacina produzida para aquela doença? O primeiro efeito é que pode se tornar uma epidemia. O que é uma epidemia? É quando uma doença ela se espalha rapidamente e atinge um grande número de pessoas em uma região. Ou seja, por exemplo, Imperatriz. Imperatriz é uma cidade grande, cerca de 250 a 300 mil habitantes. Então, acontece um surto ali de gripe. E ele se espalha na cidade, se espalha em algumas cidades do Maranhão e se torna uma epidemia, porque atingiu um grande número de pessoas em uma determinada região. Mas pode acontecer de que essa doença ela se espalhe por vários continentes, por todo o planeta. E isso se torna uma pandemia. Ou seja, quando a doença ela se espalha por muitos lugares do planeta em um intervalo relativamente curto. É o que aconteceu com a gripe suína, é o que aconteceu com o coronavírus, atualmente, né? No passado a gente teve várias doenças que se tornaram pandemia, inclusive a varíola, que foi a doença, né, que propiciou o surgimento da primeira vacina. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, o nome vacina, ele vem de vaca. Por quê? Porque está relacionado ao modo como Jenner descobriu as vacinas, que foi com a varíola da vaca e a varíola humana, fazendo aí esse intercalamento entre essas duas varíolas para a descoberta da vacina, E por último, endemia, que é quando a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas. Endemia é quando você tem um determinado local e essa doença ela persiste ali por vários anos naquele local, atingindo um número grande de pessoas. Por exemplo, a AIDS na África teve um tempo que era considerada uma endemia. A febre amarela também na região da Amazônia e na África também é um exemplo de endemia, certo? Então, esse era o assunto que a gente tinha para comentar hoje. Lembrem que a vacina é algo que deve ser utilizado de forma individual, mas essa vacina de uso individual é para ajudar no coletivo, para imunizar o coletivo. E ressaltando também que existe atualmente um movimento anti-vacina, que é o que? São pessoas que desacreditam das vacinas. E isso é um problema. Isso é algo preocupante para a Organização Mundial da Saúde, porque isso pode fazer com que doenças que já foram erradicadas, elas acabem voltando. Porque quanto mais pessoas aderirem a esse movimento de antivacina, ou seja, que desacreditam
da finalidade da vacina, desacreditam do poder da vacina, isso pode acabar influenciando que algumas pessoas elas deixam de vacinar suas crianças e as crianças elas manifestem a doença e a doença ela pode começar a se propagar novamente e se tornar algo grandioso. Isso é um problema. Então, é interessante estudar bem, entender o que é vacina, entender a importância da vacina, entender suas finalidades e tomar sim suas vacinas de acordo com o calendário nacional de vacinação, ok? Então a gente finaliza por aqui. Provavelmente a gente vai voltar a falar de vacina quando a gente estiver falando de algumas doenças que a gente vai ver mais na frente, ok? Tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a próxima aula.